Boa noite, queridos, sejam bem-vindos. Hoje à noite nós estamos iniciando o nosso culto com louvores, adoração, palavra e oração. Fiquem conosco. Que bom que você está com a gente, seja muito bem-vindo. Deus tem algo para realizar no seu coração. Enquanto você espera, compartilhe aí para os seus amigos. Nós estamos no Facebook, nós estamos no Instagram, estamos no YouTube, Jair Mioto e IEQ Estreito Floripa. Assim você abençoa mais pessoas. E quando você puder, esteja aqui conosco. Bem-vindos! Deus te abençoe. Deus abençoe, querido. Você pode se assentar na presença do Senhor. Nós já vamos meditar na palavra de Deus, mas antes eu quero convidar você para nós abençoarmos mais pessoas. Então você que tem aí o seu celular, pegue na sua mão, por favor. Nós vamos compartilhar esta live. Nós estamos nas redes sociais, no Instagram, você pode seguir a gente lá no Instagram, Jair Mioto. A pastora Patrícia também está compartilhando muitos vídeos edificantes no Instagram, que é pathy.mioto, e o Lucas Mioto 1 também. E para assistir os nossos cultos, nós estamos no YouTube, no canal Jair Mioto e no canal IEQ Estreito Floripa. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva lá, aperta lá no joinha lá para você receber os nossos vídeos. Mas agora entre no Facebook. No Facebook você pode encontrar a página PR de Pastor Jair Mioto. Lá está sendo transmitido o nosso culto, o pessoal está nos assistindo. Você pode compartilhar. Quando você compartilha, todos os seus amigos do Facebook, eles podem assistir o culto. Você pode compartilhar também da página do Facebook IEQ Estreito Floripa e também dos nossos perfis. Jair Mioto tem vários, 1, 2, 3, 4, 5, e também da página Pathy Jair Mioto. No Facebook, então, você pode compartilhar esta live para que mais pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho. Agora você que está aqui, você que está na sua casa, abra sua Bíblia comigo em Apocalipse, capítulo 3, versículo 7. Apocalipse, capítulo 3, versículos 7 e 8. Nós vamos meditar na palavra de Deus. Você que está nas redes sociais, você pode escrever o seu pedido de oração, você pode escrever nos comentários. A pastora Patrícia vai estar interagindo aí com vocês. E nós estamos orando pelas pessoas que pedem oração pelas redes sociais. Já temos muitos testemunhos de milagres, pessoas curadas, pessoas abençoadas, pessoas que Deus prosperou, das pessoas que estão pedindo oração nas redes sociais. Glória a Deus. Eu vou tirar a máscara aqui, irmãos. Estou numa distância bem segura de todo mundo aqui. Quem está mais perto aqui, acho que é o Robert. Deve estar uns 300 metros, não. Uns 5 metros aí, comandante Hamilton. O senhor que é bom de passo, uns 5 metros, acho, né? 4, 5 metros. Ok. Queridos, olha só. O que nós temos nessa noite, da parte de Deus para as nossas vidas, é algo muito precioso. A palavra de Deus, ela é tão preciosa que a nossa fé, ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. A Bíblia diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Então, quando a palavra de Deus é ministrada, abre-se um portal da terra para o céu e do céu para a terra. Quando a palavra de Deus é ministrada, é algo tremendo que acontece, é algo maravilhoso. Então, que você possa nesse momento fazer um momento de fé, de reverência, meditar, ouvir, receber, ter a revelação no seu espírito daquilo que Deus quer falar para nós, daquilo que Deus quer transformar nas nossas vidas. Então esteja atento, porque Deus quer derramar da sua unção, do seu poder, das suas promessas sobre nós, hoje, aqui e agora. O milagre pode acontecer quando a palavra é ministrada, quando as bênçãos são liberadas. Se houver fé no nosso coração, milagres acontecem. Então olha só, Apocalipse 3, versos 7 e 8 diz assim: e ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve, aqui é o Senhor Jesus falando: isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, o que fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar.
tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Amém? Glória a Deus. Pai, nós te louvamos pela tua palavra, que a tua palavra seja viva, eficaz, que a tua palavra, meu Deus, se cumpra nesta noite na vida de todo aquele que crê, todo aquele que professa o teu nome. Nós pedimos e te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmãos, o Senhor Jesus, ele fala aqui a uma das igrejas de Apocalipse, são 7 igrejas, essa é a penúltima que ele fala, mas ele diz algo aqui muito forte. Ele fala aqui sobre a chave de Davi, e ele fala relacionado à chave, que o Senhor Jesus é aquele que quando ele abre, ninguém fecha. Quando Jesus abre uma porta na sua vida, pode levantar perseguição, pode levantar luta, pode levantar batalha, pode levantar tempestade, pode levantar o que for, ninguém fecha a porta que Deus abriu. As promessas que Deus libera sobre a tua vida, no tempo dele vão se cumprir. Pode levantar o mal, o maligno, o Satanás, os demônios, pode levantar o que for, vai cair por terra, porque a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Esse é o nosso Deus, e ele diz que a porta que ele fecha, ninguém pode abrir. Quando Jesus fecha a porta para o maligno, fecha a porta para o mal, fecha a porta para as obras das trevas, essas portas não vão se abrir, o mal não vai tocar. E ele diz aqui, que eis que ele coloca diante de nós uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Então quero dizer para você, Deus nessa noite está abrindo uma porta para você. Há uma porta aberta. Deus está trazendo essa palavra para alguém. Eu não sei porquê, às vezes a gente fica pensando, poxa, mas eu queria pegar isso, aquilo, e chega na hora, às vezes Deus muda tudo, é porque é para alguém. Deus está abrindo uma porta para alguém, Ele está colocando diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Veja que Ele coloca diante de nós, mas cabe a nós entrar ou não. Ele coloca diante de ti uma porta aberta. E ele fala aqui que vai nos entregar, que ele é aquele que tem a chave de Davi. O Senhor Jesus tem a chave de Davi. E por que usa-se essa expressão? Por que Jesus não falou assim, eu tenho a chave de Abraão, tenho a chave de Moisés, tenho a chave de tantos outros? Se você observar no Antigo Testamento a importância de Abraão, pai da fé, Noé também, que foi quem começou uma nova etapa da história da humanidade, ele com sua família. Por que não a chave de Moisés, que foi o grande legislador? Moisés que aliás está com Deus, Moisés que apareceu junto com Elias diante do Senhor Jesus, Pedro, Tiago e João, Moisés que ressurreto está nos céus com o Senhor. Então por que não? Por que ele fala da chave de Davi? Qual é o sentido aqui? Por que Davi tem esse segredo, essa chave? E veja, meus irmãos, uma chave, a Bíblia fala que nos céus, os céus são comparados com uma casa. Jesus disse em João 14, que Ele iria nos preparar lugar, pois na casa de meu Pai há muitas moradas. Então quero dizer para você, existem chaves para abrir, para liberar o céu sobre a nossa vida. Existem chaves para atrair o céu para a terra nas nossas vidas. E Ele fala aqui desta chave de Davi, e chave é justamente o que? É aquilo que é usado para abrir portas. No céu, meus irmãos, existe salvação, do céu vem a cura, vem libertação, vem provisão, mas quais são as chaves então que abrem essas portas para que venham sobre nós as bênçãos e as promessas do Senhor? Qual era o segredo de Davi? Quais eram as posturas, as atitudes dele que fizeram com que o próprio Senhor Jesus o referendasse, dizendo que ele tinha a chave de Davi? E eu vejo, comparando com a história de Davi, com a vida de Davi, esse homem sendo citado lá em Apocalipse pelo Senhor Jesus. Mas se você observar a história dele, muitas coisas aconteceram na vida dele que demonstram essa chave do reino de Deus sobre ele. Davi foi o maior rei de Israel,
foi um dos homens que mais orou. Se você observar a Bíblia, talvez você possa dizer assim, quem mais orou na Bíblia? Talvez você possa dizer que talvez o primeiro lugar seja Daniel, quem sabe, né? Orava 3 vezes ao dia, mas se Daniel foi o primeiro, Davi era o segundo. Quem mais louvou, quem mais adorou a Deus na Bíblia toda? Foi Davi. Davi é referência de louvor, de adoração, também de um guerreiro que venceu tantas guerras, que enfrentou tantas coisas, que como humano, falho e imperfeito também tropeçou, errou em algumas coisas, mas consertou. Ele é alguém que começou bem, teve dificuldades, mas concluiu bem, terminou bem. E se você observar a vida de Davi, nós vamos enxergar muitas dessas chaves, destes princípios que abrem as portas do céu, as janelas dos céus, que atraem o céu para a terra. Quem quer que o céu esteja sobre a tua vida? A linguagem do céu, o reino do céu sobre a tua vida, como Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso. E se você observar, Davi, ele começa pastoreando ovelhas. E quando ele pastoreava ovelhas, ele estava louvando, ele estava adorando, ele estava louvando ao Senhor, e ele estava cuidando daquelas ovelhas, poucas ovelhas, quem sabe 5, 6, 7, 8 ovelhas, que aliás, aquelas ovelhas nunca seriam dele, porque ele tinha, a família dele eram 7 homens e 2 mulheres, se não me engano, eram 9 filhos de Jessé. Então, veja, nunca seriam deles. Ele era o último dos meninos, ele era o sétimo, oitavo, ele era o último dos masculinos ali, era Davi. Então aquelas ovelhas seriam, ou já eram de Jessé, seu pai, e depois que seu pai partisse, seriam de Eliabe, que era o primogênito. Mas olha a atitude deste menino, ele estava cuidando de 7 ou 8 ovelhas, e ali para defender aquelas 7 ou 8 ovelhas, ele se arriscou a própria vida, lutando com o leão, lutando com o urso, louvando, adorando ao Senhor. Olha as chaves do reino na vida deste moço. Ele se dedicava, fazia com excelência, cuidando do que não era dele. Quem quer ser abençoado? Quem quer ver chaves de provisão e prosperidade na sua vida? Meus irmãos, se nós não formos fiéis no alheio, quem nos dará o que é nosso? Se nós não formos fiéis no que é dos outros, em cuidar o que é dos outros, quanto mais quem vai nos dar o que é nosso? Olha, uma das chaves aqui, aquilo que você faz, aquilo que você cuida, mesmo não sendo seu, mas aí é que você tem que cuidar melhor ainda. Quantas pessoas que às vezes, por exemplo, pega o carro emprestado de alguém, olha, me empresta o carro para isso, aquilo, quando devolve o carro sujo, tanque vazio e ainda arranhado, riscado. É ou não é verdade? Tem ou não tem gente assim? Olha o que Davi fez aqui. Davi cuidava daquilo que não era dele e cuidava com excelência. Ele arriscou a própria vida. Olha os sinais da chave na vida deste menino. Ele se expôs para cuidar, para defender daquilo que nem era dele, mas ele fazia com amor, com carinho. Olha só, e ele com 15 anos é ungido, e o Jeff citou aqui como confirmação. E quando Samuel chega para ungir rei em Israel, é porque Deus havia rejeitado Saul. Saul fez o que era mal aos olhos do Senhor e Deus o rejeitou. Então Deus levanta Davi. Mas entenda, na cabeça de Samuel vai à casa de Jessé para ungir um rei. Quem seria o rei na concepção de Samuel e do próprio Jessé? O rei seria o primogênito. Mas a Bíblia diz que Deus também rejeitou. Olha só, segredos da chave de Davi. Nós temos que ser agradáveis ao Senhor, nós temos que agradar a Deus, não podemos criar coisas que façam com que o Senhor rejeita. E às vezes, irmãos, quantas pessoas, olha aqui a chave, quantas pessoas que têm talento. Você conhece gente que tem talento? Gente que tem potencial, mas que nunca vingou, nunca cresceu? Porque talento pode abrir portas, mas o que vai confirmar se a porta vai se abrir ou se você vai permanecer é o teu comportamento, não é o talento. Olha o mistério. Tem muita gente que não tem tanto talento, mas tem comportamento, tem postura, tem disciplina,
procura fazer as coisas corretas, e às vezes aquele que tem potencial e tem talento, faz tudo errado, e as coisas não acontecem. Olha o segredo aqui de Davi, ele é ungido, na verdade, porque Deus rejeitou a dois aqui, não um só. Deus rejeitou a Saul, porque ele fazia o que era mal diante do Senhor, mas rejeitou também Eliabe, porque ele também não agradava a Deus, não tinha uma vida íntegra diante do Senhor. E aqui eu não estou falando de ter uma vida perfeita, mas estou falando de ter um coração voltado para Deus. Então olha só, quando ele é ungido, passa todos os seus irmãos, ele nem é chamado para a mesa. Ele estava lá cuidando das ovelhas, e quando Samuel vê o primeiro, Eliabe, o primogênito, alto, forte, Saul também era alto, forte, e Samuel, o profeta, pensou: é esse, e Deus disse: unge aquele que eu te falar, porque eu, o Senhor, olho o coração e não a aparência. Olha o segredo de Davi, e você vai entender agora. Quando Deus fala para Samuel, Deus olha o coração e não a aparência. Chave de Davi, o teu coração. Como é o teu coração? Como está o teu coração? Quando o teu coração procura ser reto diante de Deus, ser puro diante do Senhor, e repito, não é ser perfeito, que perfeito nenhum de nós é, mas ter um coração diante do Senhor quebrantado, contrito, um coração voltado para Ele. Por isso que a Bíblia diz, o próprio Deus diz que Davi era um homem segundo o seu coração. Não era Davi que dizia, o próprio Deus dizia. E eu pergunto, queridos, como nós somos conhecidos por Deus? Como somos conhecidos lá no céu? Tem muita gente que aqui na terra é um ilustre desconhecido, mas lá no céu é muito conhecido. E tem muita gente que é muito conhecida aqui na terra, mas lá no céu o pessoal nem sabe o nome, porque Deus olha o coração, Deus olha o tempo que nós passamos com Ele, que nós honramos, que nós louvamos, que nós estamos na presença dEle, aquilo que nós fazemos quando ninguém está olhando, mas o Senhor está olhando, porque Ele conhece o teu coração. Deus não olha a aparência. Você está entendendo? Olha as chaves de Davi. Por que o Senhor Jesus faz referência a ele? Então ele é ungido. Davi, ele mesmo sendo ungido, ele não desrespeitou Saul, que era o rei, porque Saul também foi ungido. Ser ungido não quer dizer ser aprovado. A Bíblia diz que Ciro também foi ungido. Ciro era o rei da Pérsia, e lá em Isaías 45, chamei a Ciro meu ungido. É alguém que Deus dá uma comissão, é alguém que Deus dá uma função. Mas ser ungido não significa ser aprovado. Tem pessoas que muitas vezes são ungidas, mas não são aprovadas. Nós precisamos ser ungidos, mas também ser aprovados pelo Senhor, ser referendados através da nossa postura, do nosso coração diante dEle. E veja, então Davi sabia que Saul havia sido ungido rei, e Davi, sabendo disso, Saul vinha contra ele, e um espírito maligno tomava Saul, e aconteceu de Saul até querer matá-lo com uma lança. E veja, não havia ali nenhuma testemunha. Davi, ele já tinha sido ungido, ele podia pensar assim: esse rei quer me matar, eu só vou pegar essa lança dele, vou matar ele, acabou, eu sou rei e pronto. Davi fez isso? Davi nunca fez isso. Quem está entendendo? Porque ele não quebrava princípios. Eu quero dizer para você, querido, o plano de Deus, meu irmão, minha irmã, vai se cumprir na tua vida, mas não precisa você pisar em cima de ninguém, você não precisa puxar tapete de ninguém, você não precisa trair ninguém. Davi, ele queria ser rei pela mão de Deus, não pela mão dos homens. Deus poderia usar os homens para colocá-lo lá, mas ele jamais iria usar de injustiça, de traição. Ele não traiu o rei, mesmo o rei estando afastado dos caminhos do Senhor. Ele respeitava a autoridade. Olha as chaves de Davi. Ele poderia se vingar de Saul, revidar, mas ele não fez, porque ele respeitava a autoridade. Quando ele vai então e surge Golias para afrontar Israel, os irmãos dele falam assim: o que você quer aqui, menino? Porque ele é quem levava o queijo, o leite para os irmãos dele que estavam no exército. Os irmãos dele xingaram ele, zombaram dele. O que ele fez? Ele não revidou contra os seus irmãos.
Aquele que tem a chave de Davi, ele sabe que a sua batalha não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra os principados, potestades, é espiritual. Ele não criou confusão com seus irmãos, mesmo sendo injustiçado, mesmo sendo desprezado, considerado como o menino que trazia o queijo, o rapaz do recado do queijo, que trazia o recado dos pais. Ele não contendeu, não brigou com os irmãos, ele não gastou tempo nem energia para brigar com seus irmãos. Irmãos, nós temos que escolher bem as nossas batalhas, nós temos que saber as coisas que nós precisamos ignorar. Às vezes, quando nós não ignoramos certas picuinhas, certas coisas insignificantes, nós mesmos fazemos daquelas coisas um gigante contra nós. Nós damos aquelas coisas um tamanho que elas não têm. Nós mesmos é que damos tamanho, damos corpo àquilo. Então escolha bem as tuas batalhas, porque o inimigo tem o tamanho que você der a ele, e às vezes não é algo que Deus colocou para você brigar contra aquilo. Não, entrega na mão do Senhor. Olha Isaac, quando os filisteus vinham e tomavam os poços dele, o que ele fez? Entregava para o Senhor, deixava para Deus. Davi não contendeu com a sua família, com os seus irmãos. Olha as chaves de Davi. Ele, quando estava diante de Saul, ele então vai para ver aquela situação, aquele gigante, o Golias. O que ele faz? Ele toma uma atitude. Ninguém de Israel se dispunha a lutar contra Golias. E Golias era para quem? Este inimigo. Quem é que era para derrubar este inimigo? Quem é que era para vencer Golias? Era para Saul, não era para Davi. Você vê em algum lugar da Bíblia Deus dizendo assim: Davi vai lá e lute com Golias? Tem em algum lugar? Não tem. Mas como Saul não tomava atitude, Davi, ele tomou as dores. Quem é esse incircunciso para afrontar o Deus vivo? E Davi se levanta, ele tem atitude, ele sabia com quem ele tinha que lutar, ele sabia quem eram os inimigos de verdade, que eram aqueles que eram levantados pelo inferno, era aquela luta de Dagon contra o Deus de Israel, e ele se levanta para defender a sua nação, para defender o seu país, para defender o seu Deus. E aquele gigante vem com espadas, vem com tantas coisas. Ele diz: mas eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos. Ele lutava as batalhas do Senhor, ele se colocava para defender o povo de Deus. Olha as chaves de Davi, olha a postura. Por isso que Jesus cita ele, e ele vai, ele se coloca diante daquele filisteu, ele se prostra, ele pega 5 pedrinhas, e ele vai, e Deus dá para ele uma mira certeira, e com aquela funda ele derruba o gigante. Veja, irmãos, ali Davi também poderia querer usurpar o trono, mas ele fez isso? Não, ele esperava em Deus. Porque quando você está no projeto de Deus, você não pode pular o processo, você tem que seguir, degrau por degrau. Era todo um processo de preparação. Diga comigo: processo. Não fuja dos processos da vida, não queime etapa, deixa Deus trabalhando na tua vida. Ele se torna general de Israel, ele vence as batalhas, ele ajuda a consolidar o reino, de tal forma que as pessoas começavam a dizer assim: Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares ou dezenas de milhares. E nem por isso ele se envaidece, ele continua trabalhando, fazendo a parte dele, porque Deus estava comandando, Deus era com ele. Irmãos, quando Deus está com você, ouça isso, você vai ver o agir dele no dia a dia, nas pequenas batalhas. Davi celebrava, porque sabia que as pequenas coisas que Deus ia fazendo na vida dele, não era do esforço dele somente, mas era a mão do Senhor. Ele honrava a Deus. Quando Deus está na vida, você não é feliz só quando chegar no destino, você é feliz na jornada, porque no decorrer da jornada, Deus vai mostrando, Deus vai dando sinais de que Ele está contigo. Aleluia! Deus estava agindo na vida de Davi. Olha a chave de Davi que Jesus cita em Apocalipse. Meus irmãos, Davi, quando ele ascende no exército, aí Saul começa a persegui-lo.
Aí Saul começa a querer matá-lo, e assim ainda, Davi não toca em Saul. Uma vez ele corta a orla do vestido, outra vez ele pega a lança de Saul, o pote d'água, mas nunca tocou em Saul, no ungido do Senhor. Ele respeitava a autoridade. E o que acontece? Com o tempo, em uma batalha, Saul foi morto, e aí Davi então é chamado a reinar. Mas olha a humildade, a sabedoria desse homem. Ele começa a reinar só sobre 2 tribos, Judá e Benjamim, e ele vai trabalhando, fazendo a parte dele. 7 anos depois, ele começa a reinar sobre todo Israel, porque a mão do Senhor era com ele. Querido, Deus quer realizar grandes coisas na tua vida, mas saiba que o que Deus quer fazer na tua vida é uma história de toda uma vida. Não é algo que começa hoje e termina amanhã. Não, Ele quer estar contigo todos os dias da tua vida, para te abençoar, nos processos, no caminho, na chegada. Agora Davi está no trono, e ele então conquista vários reinos. Ele estabelece o reino de Israel. Deus usa ele mata mais gigantes, ele faz discípulos, ele cria um exército. A Bíblia diz que ele tinha valentes que eram com ele. Ele tinha os peleteus e os quereteus, que era a guarda particular dele. Ele treinava as pessoas, ele ia fazendo discípulos, e o que acontece? Esse homem vai consolidando, e o reino de Israel, aquilo que Josué não concluiu, Davi conclui, pois o reino de Israel se estabelece através dele. Mas a história não termina aí. Todos esses adversários que Davi venceu eram inferiores ao pior dos adversários que ele não havia enfrentado ainda, que é quando ele estava no tempo da bonança, quando as coisas estavam dando certo. Aí ele enfrenta o pior dos adversários. Sabe qual é o pior dos nossos adversários? Não é Golias, não é leão, não é gigante, não é rei, não é ciúme, não é inveja, não é gente puxando o tapete. O maior dos nossos adversários, sabe quem é? Sabe qual foi o maior adversário de Davi? Foi ele mesmo. Ele não caiu diante de leão, diante de gigante, ele não caiu diante de Golias, não caiu diante de Saul, de perseguição. Ele só caiu diante do pecado, diante dele mesmo. Ele caiu no adultério, e a Bíblia não esconde nada. E como um homem desse, você pode dizer, é um homem segundo o coração de Deus. Sabe por quê? Porque ele é falho e imperfeito como todo ser humano. Ele errou, mas no mesmo tempo que ele errou, ele se humilhou. Se você ler o Salmo 51, você vai ver a oração de Davi. Ele raspou a cabeça, ele se vestiu de pano, de saco, ele saía pelos montes gritando, dizendo: eu pequei, eu errei, eu falhei. Ele foi homem para errar, mas foi homem para consertar. Eu pergunto a você, quantas vezes Davi adulterou? Uma vez só. Foi um acidente na vida dele. Ele se humilhou diante de Deus, e ele consertou. Ele foi um homem que se arrependeu, e arrependimento não é só chorar. Tem gente que faz coisas erradas, chora e continua fazendo. Arrependimento pode ser chorar sim, mas arrependimento é mudar de direção, mudar de vida. Se você cair em alguma área da sua vida, peça para Deus te fortalecer, peça para Deus te dar vitória, tal ponto que você pode dizer: nessa área não erro mais. Pode errar em outra, né? Mas essa não, porque eu já vi. Porque Davi, ele assumiu toda a consequência do seu pecado. Mesmo para Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, o pecado não deixou de trazer as consequências. Quando nós erramos, irmãos, o pecado traz consequências terríveis, não vale a pena. E Davi então ele conserta, e ele continua andando com Deus, ele não abandona. Ele poderia dizer: eu sou o rei, eu faço o que eu quero. Não, ele continuou temendo ao Senhor, continuou se quebrantando. Ele disse: Senhor, não retires de mim a alegria da salvação, não retires de mim o teu espírito. E ele continua temendo ao Senhor, buscando ao Senhor. Aí ele segue um tempo de provisão, depois ele erra de novo, quando ele se envaidece e quer contar toda a nação de Israel. Eu quero saber quantos homens tem no exército. E tinha um exército de mais de 1 milhão, 1,5 milhão de soldados, e povo, e gente. E ele, quando vai contar aquilo pareceu mal ao Senhor. Parecia que ele estava querendo se envaidecer. Aí Deus vem e traz sobre ele uma consequência daquele pecado. E diz a Bíblia que 70 mil homens estavam morrendo em Israel por causa de uma praga.
Mas olha o coração de Davi, irmãos. Davi ora ao Senhor, e quando ele ora ao Senhor, ele diz assim: Senhor, eu que pequei, não puna o teu povo de Israel, o erro foi meu. Aí o profeta fala para ele: vai então e sacrifica, faz um sacrifício. E ele vai lá na eira de Araúna, o Jebuseu, e ele vai para fazer um sacrifício ao Senhor, para que haja livramento daquela praga. E Araúna diz assim: pode pegar tudo aqui, rei, o campo, os bois, tudo é teu. E ele diz: não, eu não vou oferecer para o Senhor algo que não me custe nada. Eu vou comprar terra, vou comprar o altar, vou comprar os bois. Ele investia na obra de Deus, ele sacrificou. E olha o mistério, aqui entra até o mistério do nosso dízimo, da nossa oferta no altar de Deus. Quando ele sacrifica, ele paga por aquilo, mesmo sendo o rei, ele pagou por preço, ele sacrifica ao Senhor. Diz a Bíblia que a praga cessou. Olha o coração de Davi: o erro foi meu, eu vou pagar. Ele foi lá, pagou, sacrificou, ofertou e cessou a praga. Olha a experiência desse homem com Deus. Quando nós erramos, olha a referência: nenhum de nós é perfeito, somos todos falhos. Mas entenda isso: quando você errar, é uma oportunidade de mostrar teu caráter. Quantas pessoas que quando erram, ficam acusando os outros, ficam se justificando. Quando você errar, querido, te arrepende, chora, te humilha. Eu lembro quando, meu tempo de jovem, quantas vezes, nós jovens às vezes fazíamos alguns exageros, não estou falando aqui de adultério, roubo, prostituição, vício, mas alguns exageros. E às vezes chegava na igreja, o pastor dizia assim: você, meu gabinete no final do culto. Alguém aconteceu assim com você de vez em quando? Não. Aqui na igreja eu só chamei uns 4, 5 até hoje. Eu lembro até hoje, quando o missionário chamava, eu já entrava no gabinete dizendo: missionário, perdão, não sei nem o que contaram para o senhor, mas se for verdade, já perdoa, porque eu errei mesmo, foi falha. E aí entrava o missionário: que bagunça que vocês fizeram, que é isso, vocês foram lá para o congresso no ônibus fazendo. Uma vez nós fomos num congresso aqui em Joinville, e a nossa turma de Chapecó, dormindo numa sala do colégio, tiveram que chamar a polícia para fazer nós dormir. Aí quando chegaram: mas vocês são lá da igreja do Parisoto. Pensa, irmão Hamilton, o missionário recebe a notícia: ô Parisoto, teus meninos estão aqui. Legal, gente boa. Sim, gente boa. Tivemos que chamar a polícia para fazer eles dormir de tanta bagunça. Então, querido, quando você errar, olha o exemplo de Davi. E eu acho que até isso é algo importante da Bíblia, para mostrar que Davi também era igual a você e eu. Como a Bíblia diz que Elias também era um homem sujeito às mesmas paixões, e Elias foi arrebatado, está na glória, nem morreu, está na glória, Enoque e Elias. Então veja, quando você errar, querido, olha a chave de Davi. Eu não precisa ser perfeito, você errou, você precisa se arrepender, perdão, confessa. Provérbios 28:13, aquele que encobre as suas transgressões nunca vai prosperar, mas aquele que confessa e abandona, alcança misericórdia. Quando você errar, querido, chora, te arrepende, pede perdão, assuma as consequências, e Deus te levanta, como Ele levantou Davi, como Ele restaurou Davi, e continua abençoando Davi. Aleluia, glória a Deus. Davi não saiu da casa do Senhor, ele ofertou. E olha, seguindo a história dele, olha o zelo dele pela casa do Senhor. Ele tinha um palácio para ele, mas não tinha ainda um templo para Deus. Ele não se conformava que a casa dele era maior, melhor do que a casa de Deus. Ele quer construir algo para o Senhor. Olha o compromisso de Davi. Ele tinha 2 casas, ele cuidava da casa dele, mas também cuidava da casa do Senhor. Ele tinha compromisso com a obra de Deus, e ele então prepara tudo para construir o templo, um templo para o Senhor. E veja, irmãos, quem estabeleceu tudo para o templo foi Davi. Quem estabeleceu os cantores, quem estabeleceu os sacerdotes, o louvor, foi Davi. Salomão já recebeu quase que tudo pronto. Davi deixou até os recursos financeiros. Aí depois Salomão concluiu, Salomão fez mais coisas, completou, também teve o seu mérito. Mas olha o que Davi fez, o compromisso dele com a casa de Deus. Eu estou falando aqui sobre a chave de Davi. Para abrir, quando Jesus abre, ninguém fecha, quando Ele fecha, ninguém abre, quando Jesus coloca uma porta aberta diante de nós, olha como nós devemos nos postar. Aí Davi, Deus deixa toda a planta do templo para ele, e ele faz mais, ele usa de misericórdia com os descendentes.
os descendentes de Saul. Mefibosete ele manda buscar, que era filho de Jonatas, coloca para comer na mesa do rei. Ele não busca vingança. Olha o perdão na vida deste homem. A família dele, ele traz todos para perto dele, ajuda, cuida deles. O seu sobrinho, filho da sua irmã, Joabe, é o capitão do exército. Então olha o coração de Davi, irmãos, ele termina bem. Olha só, o que é melhor, começar bem ou terminar bem? Você conhece pessoas que começaram bem e terminaram mal? Eu conheço muita gente que começou bem e terminou mal. Muita gente que veio para Jesus, veio para a igreja e hoje está aí. Mas eu quero dizer para você, se você se afastou, hoje é tempo de voltar, porque não é o fim ainda. Você está vivo, enquanto a vida, a esperança, você pode consertar e pode voltar para a presença de Deus e terminar melhor ainda. Deus pode fazer na tua vida. Davi termina bem. Ele deixa um legado para a próxima geração, para Salomão, e um legado para outras gerações depois dele. E para encerrar, queridos, por que as pessoas diziam Jesus, filho de Davi? Por que Jesus cita ele aqui em Apocalipse, que vos darei a chave de Davi? Sabe por quê? Irmãos, Davi também era profeta. Davi, nos Salmos, ele também profetizava. Quando Jesus fala, Deus meu, por que me desamparaste? Isso está lá no Salmo 22, Davi profetizou. Mas sabe qual foi uma das maiores profecias de Davi, além de todas as dos Salmos? E eu recomendo para você, se você não está lendo a Bíblia toda em um ano, leia Salmos, são 150 Salmos. Se você ler 3 por dia, em 30 dias você faz tudo. Aliás, 5 por dia, né? 5 por dia você lê em um mês, mas leia os Salmos, leia 2, 3 por dia, você vai ver quanta coisa tem de profunda de Deus na vida de Davi. Os Salmos que ele escrevia e outros que ele inspirou, que ele fez como discípulos, que continuaram escrevendo. Mas veja, por que ele é considerado filho de Davi? Porque Deus fez uma aliança com ele, dizendo que da geração dele viria o Cristo, viria o Rei eterno, viria da descendência, porque José era da descendência de Davi. E olha as últimas palavras de Davi, quando Davi, por isso que ele terminou tão bem. E se você abrir em 2 Samuel 23, você vai ver a revelação. Versículo 2 diz assim, 2 Samuel, capítulo 23, versículo 2, Davi profetizando, falando do Senhor Jesus, ele diz, quando ele está velho, últimas palavras de Davi, o Espírito do Senhor falou através de mim, e a sua palavra esteve na minha boca. Ele no leito, quando está já para partir com o Senhor, ele diz, o Espírito do Senhor falou por mim, em salmos, em canções, em tantas coisas, a sua palavra esteve na minha boca. Aí ele fala assim, disse-me o Deus de Israel, a rocha de Israel a mim me falou. Olha o que Deus falou para Davi, haverá um justo que governe sobre os homens, que domine no temor do Senhor, e ele será como a estrela da manhã, como a luz da manhã, quando sai o sol, de manhã sem nuvens, quando pelo seu resplendor e pela chuva a erva brota da terra. E olha o que ele diz, as últimas palavras, ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, olha a humildade, ainda que eu tenha falhado em algumas coisas, olha o que ele diz, ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, contudo, o Senhor estabeleceu comigo uma aliança eterna, que em tudo será ordenado e guardado, pois toda a minha salvação e todo o meu prazer estão nele. Olha a chave de Davi, todo o coração, todo o prazer dele estava no Senhor. Deus prometeu para ele, vou traduzir para você, ele disse, Davi, haverá um justo que vai governar, vai vir da tua geração, Davi, e ele vai governar no temor do Senhor, e ele vai ser como a luz da manhã. E olha o que Jesus fala em Apocalipse 22:16, ele diz assim,
Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Ele está falando sobre João, e ele diz, eu sou, Jesus falando, eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. A chave de Davi, é porque Davi, ele tinha o coração, conforme o coração do Senhor, segundo o coração de Deus. Ele tipificava o amor de Deus, a justiça de Deus, e através de Davi, nas gerações de Davi, veio o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, a raiz de Davi, a estrela da manhã, o Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Fica em pé que eu quero orar por você. Você quer que Deus coloque diante de você essa porta aberta? Ele diz aqui no texto, ele diz assim, aquele que é santo, verdadeiro, Apocalipse 3, 7 e 8, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras e diante de ti pus uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Você quer entrar por essa porta hoje? Essa porta chama-se Jesus. Diga para ele, Jesus, entra na minha vida. Jesus, eu quero seguir por esta porta, Ele é a porta, e a partir de Jesus na tua vida, você vai ver que Ele põe diante de ti essa porta aberta e ninguém pode fechar. Ele libera para você promessas, quando você cumpre os princípios da palavra de Deus, quando você entrega o teu coração para Ele, sem reservas, Ele dirige a tua vida. Levanta as suas mãos, eu quero orar por você. Aí você atrai, essa chave atrai o mover de Deus, atrai o que há no céu há provisão para você, do céu vem a cura, do céu vem a libertação, do céu vem a vitória. Pode ter luta, pode ter aflição, pode ter o que for, mas nada vai impedir o agir de Deus, porque a porta que Ele abre na tua vida, ninguém pode fechar. Que bom que você esteve conosco no nosso culto nessa noite. Eu tenho certeza que a palavra impactou o seu coração, você foi tremendamente abençoado como nós fomos. Que Deus abençoe sua vida durante esta semana, que Deus ilumine a sua vida. Sim, queridos, e não esqueçam, compartilhe esse vídeo, seja no Instagram, no Facebook, no YouTube, e se inscreva nas nossas redes sociais, Jair Mioto e IEQ Estreito Floripa. Siga-nos, sempre trazemos um conteúdo, algo de Deus para o seu coração. E lembre, nós estamos aqui toda quarta, às 20 horas, e todo domingo às 19h30. Assista as nossas lives e quando você puder, venha conhecer a nossa igreja. Um beijo no seu coração, valeu! Deus abençoe.